Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, porque sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, o teu celular vai ser sempre notificado. Além disso, deixa nos comentários também a tua opinião sobre tudo que eu falar nesse vídeo. Obviamente, em especial sobre essas questões. Tu preservaria esse jogo da Copa do Brasil contra o Maracanã ou tu acha que é muito arriscado? E sobre a questão de Johan Carboneiro e Borré, tu acha que eles vão fazer falta? E ainda mais falando sobre a questão da possibilidade do Ricardo Matias ter inclusive uma chance no dia de hoje. Mas, começando exatamente para falar sobre essa situação e sobre esse time, eu quero trazer alguns detalhes que são importantes. Primeiramente, eu quero dizer para vocês que esse time do técnico Roger Machado, obviamente, é um time bem diferente. Um time com muitas preservações, visando não só o Campeonato Brasileiro, mas o meio da outra semana, quando o Inter tem uma Libertadores, e a gente sabe o quão importante é esse jogo fora de casa para o Inter. Além dessa situação, a gente tem jogadores que já estão desgastados. Alan Patrick é um caso, o próprio Vitão, que não recebeu folga, por exemplo, no final de semana contra o Juventude, acabou tendo que jogar os 90 minutos. O próprio Alexandre Bernabei, o Bruno Henrique acaba também se tornando uma peça natural. O Fernando já iria ser poupado, a gente já tinha essa informação. O Wesley, Valência e, obviamente, Brang. O único titular que a gente tem certeza que vai jogar se chama Antony. E a partir daí a gente começa a montar esse time que deve ir a campo, que tem como principais novidades a permanência por parte do Nathan Santos, o lateral esquerdo Ramon, o zagueiro Juninho, porque o Vitor Gabriel está voltando de lesão, Ronaldo e Thiago Maia com Oscar Romero, e aí abertos Bruno Tabata, Wesley e na frente Ener Valencia. Sendo assim, a escalação que o Inter deve mandar deve ter Antony, Nathan Santos na lateral direita, a dupla de zaga pode ter Rogel ou Kaique Rocha juntamente com Juninho e na lateral esquerda Ramon. O meio de campo, Ronaldo, Thiago Maia e aí Oscar Romero armando. Abertos, Tabata de um lado e aí do outro Wesley com Ener Valencia na frente. E além dessas situações, alguns meninos da base relacionados para esse jogo da Copa do Brasil. Luiz Otávio, Ricardo Matias, porque o Luca tem um problema no tornozelo e o Ricardo Matias vai ser a primeira opção para o lugar do Ener Valencia. Iago Noal também pode aparecer como uma possibilidade e são esses três jogadores da base que podem acabar ganhando chance nessa partida contra o Maracanã, que vamos lá, né? É um time de Série D, é um time que nesse momento a gente coloca como franco atirador, vai vender inclusive o seu mando de campo no jogo da volta, a possibilidade de ser em Santa Catarina, quem sabe até mesmo Criciúma. Tem a questão também que é um time que sempre vem essa pauta, né? Quando um time grande pega um time de menor expressão. A folha do Maracanã, por exemplo, se vocês forem parar para pensar, é uma folha de 260 mil, que dá um salário de um reserva do Inter, né? Um Ramon, né? Um próprio Nathan Santos tem esse salário para vocês terem uma ideia. Então, realmente é um clube aqui que chega e sabe o quão difícil vai ser, tanto que já tá até pensando em vender o mando de campo do jogo da volta, pensando obviamente no quesito financeiro, mais do que propriamente a possibilidade de conseguir uma classificação. Óbvio, eles vão esperar o resultado do jogo de amanhã. Se eles acabarem tendo um resultado benéfico, o que seria benéfico? O Inter vencer só por 1-0, né? O jogo acabar em empate, ou a tragédia para o Inter que seria derrota. Aí sim eles podem pensar em não vender o mando de campo do jogo da volta. Agora, se amanhã o Inter vai fazer um 2-3-0, muito possivelmente o mando vai ser mudado e aí eles vão colocar, obviamente, perto ali de Santa Catarina, né, uma cidade que tenha muito colorado, quem sabe, obviamente, Criciúma acabe se tornando uma possibilidade nesse momento. Mas eu quero te trazer também uma outra notícia, que primeiro é uma ótima notícia, que é sobre Johan Carboneiro, que já está treinando no campo, tá? Informação, Johan Carboneiro já participa de atividades com bola no campo, tá fazendo o processo de transição física para ficar numa plenitude para poder voltar a ser relacionado para o Roger Machado. Existe uma boa possibilidade dele já estar no jogo da semana que vem contra o Nacional de Montevidéu. Existe esta boa possibilidade, tá? Dele já ser relacionado contra a equipe do Nacional de Montevidéu. Aí, como é que está a questão do Rafael Santos Borré, né? Que teve, a princípio, uma lesão na coxa esquerda, e aí trazendo de forma mais aprofundada no músculo chamado do bíceps femoral,
que é um músculo que faz parte da coxa, e dentro dessa lesão poderia ser grau 1, grau 2 ou grau 3. Foi a melhor notícia dessa ruim que a gente teve, porque a princípio ele tem lesão de grau 1, o que significa que ele vai ficar fora somente cerca de 15 a 20 dias, ou seja, voltaria ali para meados, quem sabe início ali, final de maio. Perderia, obviamente, esses próximos jogos, os 2 jogos do Brasileirão, Corinthians e Botafogo, os 2 jogos da Libertadores contra Nacional e Atlético Nacional, perderia, obviamente, esse jogo contra o Maracanã, e aí depois disso ele retornaria muito possivelmente contra o Mirassol no estádio Beira-Rio, ou o jogo contra o Bahia, que é a última rodada do Inter na Libertadores, também já pudesse ter uma possibilidade dele voltar a ser relacionado. Mas é uma boa notícia, porque poderia ser uma lesão de grau 2, ou quem sabe grau 3, que daí seria a pior notícia, e ele poderia ficar, quem sabe, 2, quem sabe até mesmo 2 meses e meio fora, igual, por exemplo, aconteceu com o Bruno Tabata no começo dessa temporada, quando ele perdeu todo o Campeonato Gaúcho em função de uma mesma lesão que ele teve nesse mesmo músculo do Borré, que era a questão desse bíceps femoral da coxa, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa nos comentários a tua opinião, qual time tu mandaria a campo para essa partida contra o Maracanã. Além disso, qual que tu acha que é o teu palpite para esse jogo? Tu acha que o Inter vai vencer? Se sim, por quanto? Deixa nos comentários que eu quero saber a tua opinião, tá? A gente volta logo mais, depois, quem sabe, com uma boa vitória do Internacional contra a equipe do Maracanã, tá bom? Volto logo mais com as informações. Grande abraço, valeu, falou e foi!